Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. A rotina do jogador de grande clube é basicamente o quê? Você levanta, vai treinar... Isso é diferente na Europa? Como é que funciona essa parte de concentração, as diferenças de lá para cá? A grande diferença, na verdade, é que o Brasil é o único país do mundo que tem campeonato estadual. Ou seja, são 15 datas a mais de qualquer país. Isso num calendário anual compromete muita coisa. Por exemplo, nos clubes que eu joguei, a gente não jogava durante a semana. A gente jogava de final de semana. Quando tinha uma Champions League, ou uma Europa League, ou uma Copa, tal, eu jogava, mas não era toda semana, né? Até porque não tem Champions League toda semana. Então, se eu jogava sábado ou domingo, eu teria a semana inteira para me preparar, para recuperar, para ter o meu dia de folga e eu estar preparado para o outro jogo no final de semana. Isso te permite mais tempo, mais liberdade, viver diferente. No Brasil, você não tem isso. Você joga sábado ou domingo, quarta. Sábado, domingo, quarta. Sábado, domingo, quarta. O ano inteiro. Então você não tem aquele diazão off e fala assim... tchau mundo, agora eu vou, sei lá, sumir da terra. Você não tem. Quando você joga num domingo, na segunda-feira quem jogou vai pro treino, faz a recuperação, porque é onde vem um cansaço legal, vem um cansaço pesado, e ali você acaba tendo uma conversa sobre erros, sobre acertos do jogo, é muito mais visual. Quem não jogou, obviamente, vai treinar. Na terça-feira, ela antecede o jogo da quarta. Então dá pra você fazer um treino... E geralmente 48 horas pós-jogo é onde vem o maior cansaço do atleta. Ali ele tá acabado. Geralmente, um dia depois, ele já tem que jogar de novo aqui no Brasil. Né? E na quarta ele tem que jogar. Ou seja, na terça-feira você também quase não faz nada. No campo e tudo mais. Você fica mais ali preparando, aí já vai viajar ou já vai concentrar no hotel para jogar na quarta. E aí vai o ciclo o ano inteiro. Então, em teoria, o atleta fica treino, casa, jogo... Treino, casa, hotel, viagem. Treino, casa, fica nisso. Então ele vai ficando num vício. Eu tava falando pro Elton ali antes. Falei, cara, chega essa época do ano, que é as últimas rodadas, a rotina é tão a mesma. Mesmo hotel, mesma viagem, mesmo ônibus, mesmo aeroporto, mesmo campo. Que você fala assim, onde que eu tô? Tô em BH. Hoje tem jogo em BH. Sabe aqueles delayzinhos? Onde você tá. Porque você sai do CT e entra no ônibus, mesmo ônibus. Você já entra direto no avião. Avião é tudo igual. Se sai do avião, você entra no ônibus. Aí você entra no hotel. Quarto de hotel, tudo igual. Entra no estádio, vestiário. E volta. É um ano inteiro. Às vezes dá aquele... Sabe aquele lapso assim que fala... Opa, Mineirão. Tô aqui. Porque é tão automático e vai embora. Posso imaginar. É o mesmo padrão, assim. Então você não consegue enxergar um pouco fora do que tá acontecendo. Daquele corredor. Aquele que tá acontecendo. Tanto que às vezes, quando o atleta machuca, que ele fica lá um mês fora, ele consegue ter uma visão mais de fora. Ver jogo da arquibancada, ver jogo da televisão, do próprio time dele. Caramba, puta, olha o meu lateral esquerdo que... Nossa, velho, eu era assim, será? Aí você consegue olhar de fora. Porque você consegue ter uma outra visão do que tá acontecendo. Então, quando envolve essa rotina pesada, tudo influencia. Aí o cara entra mesmo no ciclo, na concentração, fica lá o dia inteiro deitado na cama, que é horrível. Parece que é bom, mas é horrível. Para atleta que depende muito de adrenalina, você ficar deitado o dia inteiro, esperando o jogo da noite, é uma morte, cara. Nossa. É uma Fazer morte. o quê? Dormia? Cara, você tem que caçar o que fazer. Jogar videogame, conversar, vai no quarto de um, conversa, joga baralho, joga truco, joga pôquer, enche o saco de um, desce na academia lá do hotel, dá uma caminhada, dá uma pedalada na bicicleta, faz um alongamento, vai no almoço, fica lá 3 horas no restaurante do almoço gastando tempo. Você gasta tempo, porque você não pode sair do hotel. Já na Europa tem um pouco diferente. Na Europa, quando você chega, por exemplo, sei lá, vou falar Torino contra Milan. Saímos de Torino, que é o time que jogava, chegamos em Milão. Chegamos em Milão 5 horas da tarde, numa terça-feira, para jogar quarta-feira à noite. Chegamos no hotel, coloca as coisinhas no quarto, vai jantar às 7, 7h30, que isso é meio que padrão mundial. Aí depois, o jogador não dorme cedo, porque não dorme cedo. Lá na Europa, eles fazem ou permitem os atletas a darem uma caminhada em volta do hotel, para fazer uma digestão, para dar uma marejada, alguma coisa, mas sim, controlado, tá? Não é vai pro rolê. E volta pro quarto e fica. No outro dia cedo, tinha clubes em que eu joguei que a gente tinha que treinar no dia.
Então, se o jogo era 9h30 da noite, de manhã, ia pro campo, fazia sua bola parada, ou fazia um bobinho, ou fazia uma altinha, pra mexer. Porque tem... eu era assim, se eu ficasse dormindo até meio-dia, eu saí com a coluna tudo arrebentada. Porque influencia outros aspectos. Tipo de cama que não é acostumado com da sua casa. Tipo de travesseiro. Às vezes ar-condicionado, às vezes o cara do teu companheiro ronca demais, você não consegue dormir. Alguma coisa que você não tá no controle pode impactar a adaptação daquele lugar. E pode parecer besteira. Sim. Mas, cara, vai acumulando, acumulando. Às vezes você vai levando para dentro de campo situações que você não tá no teu controle. Então não é só tática, técnica, gol. Tem mais coisinhas do dia a dia que impacta. Com quem você tá concentrado. Se é um cara gente boa, se é um cara que você troca ideia. Tinha lugares que eu, sim, passava 2 dias no quarto sem falar nada com o cara. A concentração em dupla é normal na Europa também? Sim e não. Os grandes clubes, não. Barcelona, Real Madrid, não. Agora, médio, assim, pra baixo. Todos que eu convivi, todos, era em duplo. Só que no Corinthians, que aí a gente tem a concentração no CT, aí eu tinha o meu quarto. Como é vários, cada um tem o seu quarto ali. Né? Aí sim, você se sente um pouco mais... Ajuda na adaptação. Você bota lá a tua televisãozinha, lá, teu edredom, o teu computador, videogame que seja, o quadro da família. Aí parece mais um ambiente mais seu. Isso ajuda, cara. Isso ajuda a adaptação. Por exemplo, o Cássio, ele trocou a cama dele, que era muito grande. Ele colocou uma camona de casal. Né? Isso ajuda na adaptação. Para você sempre, no mínimo detalhe, a alta performance está apurada para entrar em campo assim, sem nenhuma desculpa. Aí envolve alimentação, todo mundo comer no mesmo horário, comer o mesmo tipo de comida. Vai jogar na Libertadores fora? Pô, vou jogar lá na Venezuela. Os clubes não dependem do cozinheiro da Venezuela. Você não sabe, pô. Tem que levar o cozinheiro daqui. Você tem que levar o seu, a sua comida. E os treinamentos, cara? Tipo assim, você via... Muito se fala, né? Do quanto... Não sei, você deve ter pego aqui no Brasil a época de coletivo pra caralho, Sim. etc e tal. E aí depois começou a mudar isso. Aqui no próprio Brasil isso mudou a metodologia de treinamento. Mas sempre se falou do treino europeu como um treino mais curto e mais intenso. Você já conseguiu sacar essas diferenças quando você saiu do Brasil? Como é que foi isso? Sim. Lá é que... Assim, eu joguei em 4 países diferentes. E... Você jogou na Alemanha, você jogou na Itália, você jogou na Ucrânia e você jogou na França. Tá. Então, e realmente cada país tem a sua, né, a sua cultura, assim, de treino. Não é só o tipo de treinador. Porque eu tive treinador de várias nacionalidades também. Mas cada campeonato, você vê que tem uma coisa mais específica, sei lá, a Espanha é mais jogo jogado, a Itália é mais joguinho de xadrez, né? A Inglaterra é mais pegado, a França é mais correria, né? Então cada país tem sua sintonia. E nos treinos isso impacta. Né? Então, eu peguei, por exemplo, quando eu joguei no Schalke 04 da Alemanha, eu peguei um treinador que ele tinha um perfil muito militar. De fato, o preparador físico era militar. Então, os nossos treinos eram extremamente radicais. Assim, pesado. Era para levar o seu nível físico no alto e o mental mais ainda. Para você cada vez estar estressando mais teu nível mental e físico. Para que quando você fosse performar no futebol, tudo aquilo que você fez nos treinos fosse muito... No jogo fosse inferior àquilo do treino. Para você não abalar. Era uma forma dele treinar. Só que assim, quantos jogadores no elenco conseguem ter uma propulsão mental para aguentar isso? Às vezes você está matando o talento. Na Espanha, você não jogou lá, mas imagino que seja diferente. Só que você pegou um cara que jogou a vida inteira no futebol espanhol, que era o Raul González, ídolo do Real Madrid, um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. Também. E que parecia ter um mental muito forte também de longe. Muito. Como é que ele se adaptou nisso, numa cultura completamente diferente? Como é que você via ele... Você via ele estressado com o treinador? Você via ele... Como é que era? Ele, ali, na verdade, assim, ele foi se provar, né? Ele quis provar pra todo mundo que ele tinha capacidade de ser campeão fora do Real Madrid, né? Ah, então tinha um desafio pessoal. Desafio pessoal. Então ele se permitiu aos desafios. Mas, e eu confesso, eu obviamente o Raul, a gente olhava ele muito no videogame. Eu não gostava dele no videogame. Porque ele era lento. Só que assim, o cara era um gênio. É um gênio. Quando você vai jogar junto, você fala assim, meu Deus, esse cara tem... Parece aqueles radar que tem o olho assim no lugar. Ele olha o que ninguém olha. Era surreal. Finalização. Então assim, ele
ele conseguiu modificar o ambiente para todo mundo se adaptar a ele. Por exemplo, o nosso vestiário falava muito mais em espanhol do que alemão. Olha. Porque, né? Tá ali, pô, é a estrela, queira ou não. A gente tava no momento ali também, semifinal da Champions League, fomos campeões da Copa da Alemanha, Neuer saindo, tava um burburinho. Mas ele assumiu um protagonismo porque falou assim, calma aí, pô, é assim. Calma, vem, calma. E aí os treinadores que quando a gente chegou e quis ser muito radical, spawnou com ele. E aí o time não deu liga. Aí saiu, entrou outro, ele foi conseguindo, cara, jogo mais jogado, calma, não sei o quê, e foi conseguindo modificar. Mas tanto que ele não ficou tanto tempo. Ele não conseguiu ficar tanto tempo. Ele ficou lá 1 temporada e meia no máximo e saiu fora. Então, não é fácil, né? Ele não conseguiu se adaptar 100%, mas todo mundo entendeu que precisava explorar o melhor dele. E aí o time se adaptou também a ele. Até porque o elenco, uns 70%, 80% era estrangeiro, né? Então, imagina, tinham poucos alemães, até por isso que o vestiário já falava até outro idioma, né? Então, a adaptação para estilo de jogo foi mais fácil. E a Alemanha, ela é meio que um misto também. Ela é meio que um misto de físico com tático, com liberdade. Eu nunca consegui definir exatamente o que é o jogo alemão. Para mim, o francês é claro, o inglês é claro, o espanhol, o italiano é muito claro. O alemão, eu acho que é uma mistura de tudo um pouco ali. Então, para termos de adaptação de estilos, assim, cada um tem o seu. Mas, obviamente, quando você vem no Brasil, cara, a gente não cresceu aprendendo tática. A gente já cresceu acreditando no talento. A gente já cresceu que o que dribla 2, 3 ali é o craque nosso, a nossa esperança vai fazer 10 gols na Copa, pô. Essa foi a nossa crença de criança, pelo menos a minha. Hoje não é assim.